hoje estejam bem-vindos aqui. Que bom que tenho aqui amigos, alunos, ex-colega de Correios, pessoal do quartel aqui, né, que fizeram muita festa comigo na época que eu era mais jovem, né? Minha família também aqui, todos aqui, mais meu sobrinho lá fotografando. Eliane, que foi a primeira pessoa que me jogou alunos também, lá na década de 80, por aí, comecinho de 90, eu acho. E as minhas alunas aqui, que agora começaram, minha antiga aluna também de alongamento, que há muito tempo me persegue. Né? Então, gente, que bom que vocês estão aqui. Eu vou contar para vocês um pouquinho a minha trajetória. Sei que muitos participaram dessa trajetória, estiveram junto comigo, né, nessa caminhada. Obrigado também ao Evandro, também, que é o secretário de Cultura da cidade, também que está aqui conosco. E eu vou falar um pouquinho, às vezes eu vou falar demais, então vocês quiserem fazer pergunta, por favor, porque daí eu vou lembrando, vou tomando lá na memória coisas, né? Isso. E vou falar para vocês também, então. Isso. Ok? E vou falar sentado também. É isso, exato. Eu já sou um senhor de 63 anos de idade. Bom, pessoal, eu nasci aqui em Bento Gonçalves, nasci lá no bairro, na época chamava Vila Operária, né, na década de 60. E lá então eu estudei na escola da vila, que era chamada de Grupo Escolar Imaculada Conceição. E quando eu era pequeno, eu era meio que enclausurado em casa, porque eu tinha um pai muito rígido, e um rádio. E eu acho que foi esse rádio também, foi uma das inspirações que eu tive para gostar de arte. Né? Então, um radinho pequeno, até eu esqueci em casa, podia ter trazido para mostrar para vocês. Esse radinho existe ainda na minha casa. E eu tinha esse radinho, que de noite meu pai então ligava, né? E nós éramos obrigados a escutar, porque nós dormíamos no mesmo quarto que meus pais. Né? Aí vocês vão pensar assim, dormiam lá por quê? Para ter uma segurança? Não, porque a casa era pequena mesmo e nós tínhamos que ficar meio que amontoado. Né? Então dormia meu pai, minha mãe, eu, no pé da cama, e a minha irmã. E o meu pai ligava esse rádio de noite para escutar a voz do Brasil. Não sei se você já deve ter ouvido também isso, né? O Rosário de Fátima, que era uma espécie de reza lá que tinha, de missa. E tinha outro programa também, que era Projeto Minerva, que era um programa do governo federal, que tinha uma parte muito interessante, quando eles falavam de folclore. Então eu ouvia muito as músicas nordestinas, e eu ficava imaginando, né, aquelas pessoas dançando na rua de pé descalço, com chão batido, e sempre com o braço para cima, não sei porquê, mas com o braço para cima. E um menino, né, uma criança, né, eu tinha em torno de 5, 6 anos, eu acho, né, quando eu escutava isso. E esse rádio também, eu escutava radionovelas, que tinham à tarde também. Então eu escutava o Egito, a Inimiga, e o outro era A Turma do Beco, que era uma novela infantil, assim, de infanto-juvenil. E isso também, eu imaginava também as pessoas ali, né, hoje no Egito, as pessoas no Egito, mas porque eu tinha algumas informações, porque eu tinha também acesso a alguns livros, algumas revistas, né? E então eu ficava imaginando. Então eu acho que isso também foi uma das primeiras, assim, inspirações que eu tive. E aí eu entrei na escola no Conceição, e lá na escola a professora também, ela nos incentivava a fazer arte também. Primeira também subida no palco, eu participei de um jogral do Carlos Drummond de Andrade, e eu gostava de subir e me apresentar. Né? E uma vez a escola levou nós até o cinema, porque tinha uma apresentação de teatro lá, Cinema Marco Polo. Lembram? Então o Cinema Marco Polo, então, onde as pessoas apresentavam suas obras. E lá eu fui assistir uma peça da
Clara Machado. Maria Clara. O Rapto das Cebolinhas. Uma peça infantil linda, sabe? Então eu lembro que quando eu entrei no cinema, aquilo enorme, aquela baita de uma cortina, né? Então abriu-se a cortina e as luzes abriram. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, que lindo isso, sabe? E eu fiquei assim, hipnotizado assistindo aquela peça infantil. E aí quando eu saí, eu disse, não, é isso que eu quero para minha vida, teatro. Eu queria aprender a fazer teatro. Mas não podia falar para meus pais, porque é para o meu pai no caso, né? Porque ele me daria uma surra. Porque para ele, os filhos teriam que, quando está tendo uma idade mais ou menos de uns 12 anos, já podiam engraxar sapato. Né? E aí então passou-se o tempo, terminei a quarta série lá no Conceição e lá era da primeira à quarta série só, e eu tinha que sair de lá para continuar na quinta em diante. Aí então, meu pai não queria que eu fosse continuar, porque ele disse que tu vai ter que sair do bairro, né, para estudar fora. Então, tu vai engraxar sapato. Ah, meu Deus. Aí a minha irmã mais velha, né, disse para o meu pai que ela não podia deixar o irmão dela engraxar sapato e não concluir os estudos. Aí ela me levou para a casa dela. Aí eu então comecei a morar aqui na Vila Nova. E naquela época abriu a escola Landel de Moura, que na época era polivalente. A escola polivalente pré-MEI. Então eu estudei lá. Aqui tem uma amiga minha da época também. Então eu vim estudar aqui no polivalente. E aí, no primeiro ano, tinha uma professora chamada Nelva, que hoje ela é minha aluna ela foi minha aluna de dança e alongamento, professora Nelva, e a professora Neuza, lembra? Então essas duas estavam montando uma peça infantil, uma peça, um alto de Natal, né? A Estrela mesmo. E ela me viu dançando um dia no palquinho da escola ali, e aí ela disse, esse menino é artista. E ela veio me chamar para me convidar para eu fazer parte dessa peça. Aí eu entrei no teatro a partir daí. Então eu vejo sempre como a minha primeira subida no palco nesse momento, em 1975. E vocês vão perceber que eu tenho muito na cabeça as datas precisas, porque desde quando eu comecei a fazer alguma coisa de teatro, eu comecei a anotar e colocar a data, porque eu não tinha máquina fotográfica para registrar, né? Então eu anotava, né? Tal época eu fiz isso, tal época eu fiz aquilo. Aí só depois, então, quando eu entrei no exército, que eu comecei a trabalhar também como fotógrafo, então aí eu comecei a registrar fotograficamente os meus trabalhos. E lá nessa época, na década de 70, os meninos não dançavam, né? Então eu não tinha nenhuma referência, né, de pessoas mais velhas que eu, para eu poder também, eu quero dançar como aquele menino, né? Não tinha menino. Eu vinha, mesmo que eu ia para o centro às vezes, porque nessa época então que eu estava morando aqui na Vila Nova, eu podia já sair da minha casa para ir até o centro, dar um passeio, etc. Mas eu não encontrava ninguém. Então eu queria dançar, eu queria fazer dança, sabe? Aprender a dançar. Eu comecei a procurar então uma escola. Aí existia a Lia Bertual, lembram? Alguém lembra da Lia Bertual? Sim. A Lia, ela tinha uma escola de dança. E um dia eu fui lá procurar, né, na escola dela para ver como é que eu fazia para entrar nessa escola de balé. Aí eu vi que só tinha menino, não tinha nenhum menino lá dentro também. E ela me deu o valor também. Eu disse, eu vou ficar quietinho, porque se eu disser para o meu pai que eu quero fazer dança e pagar esse valor, ele vai dar uma surra, né? Aí eu não comentei nada e continuei. Eu passava às vezes na frente do Cine Marco Polo, do Clube Aliança, e ali eu vi um burburinho de meninas, uns pianinhos ali com músicas, e eu soube que ali tinha uma escola de dança também, tinha uma professora que vinha de Porto Alegre e dava aula de dança aí. E mais tarde fiquei sabendo que foi a minha professora, chamada Ceci Frank. Eu fazia aula ali. Fazia ali, né? Ela que tem uma ex-aluna da Ceci Frank também, na época do balé, que ela dava aula de balé ali. E eu não queria, por que eu não queria fazer balé clássico?
Porque eu era magrinho, né? E tinha que usar aquelas roupas apertadas. Eu disse, puxa, imagina eu, né? Um grilo, né? Virado no joelho, fazer, né? Uma roupinha. Então eu não queria fazer. Aí passou, e aí o que nós fazíamos? Nós íamos lá na vila, nós tínhamos uma turminha de meninos, e meninas também, né? Que também não podiam entrar nas boates também. Então o que nós fazíamos? Nós fazíamos os fins de semana os bafinhos. O que eram os bafinhos? Nós inventávamos uma festa de aniversário para juntar gurizada para dançar. Então nós fazíamos nas garagens. Então enchiam de gurizada lá dentro, né? E ficava um bafo, né? Então nós chamávamos de bafinho. Então era lá que eu inventava passinhos de dança, tudo intuitivo, né? Imagina, coisas que vinham na minha cabeça e coisas que eu via na TV também, porque nessa época tinha o Jackson 5, que eram os parentes do Michael Jackson, né? E eu e o Michael Jackson, inclusive, dançando. Eu achava aquele menino prodígio fantástico, né? Então eram umas inspirações televisivas que eu tinha aí, sabe? E aí, então, nessa época também tinha disco music, e tinha uns passos chamados Ristons, que era aquele espaço que o John Travolta fazia, né, dançando no meio das boates ali. Então aquilo era o Riston. Então eu aprendi aquilo, então eu ensinava com as meninas, porque os meninos tinham que jogar futebol, né? Os meninos só jogavam futebol. Menino que não joga futebol, dança, é bicha, né? Então os guris não queriam, né, se atrever a ficar fazendo isso. Mas eles queriam sempre que eu tivesse presente nessas festinhas, porque daí o que acontecia? As gurias vinham para aprender a dançar e eles, no final, ficavam com alguma delas, né? Então tinha um interesse por trás disso, né? E era muito bacana aquela época que eu estudei aqui no London. Aí passou o tempo, a Solana nasceu o Daniel, que é irmão da Solana, e tinha o Elcio também, que é outro, são 3 irmãos. Aí meu irmão então me convidou para ficar na casa dele, a minha cunhada que está aqui, me convidou para ficar na casa deles para cuidar deles também. Então o que acontecia? De manhã eu ia para a escola e de tarde eu ficava cuidando dos meus sobrinhos. Né? E aí eu fui também então uma seca, né, nessa época. Né? E aí então a gente saiu da vila, a gente foi morar lá da casa dos meus pais. Eu comecei então a estudar na escola Dona Isabel, lá em cima. Passou o tempo, comecei a trabalhar numa firma, já tinha então meus 16 anos. Comecei a trabalhar numa firma, logo em seguida depois então eu entrei, fiz a minha inscrição no exército ali, né? E eu entrei então no exército. Eu não tinha tanto assim, tanta relação com a gurizada, assim, eu era mais tímido, vamos dizer assim, sabe? Então ficava mais sozinho. E lá no exército então eu encontrei o Mozart e o Gilson, né? Que também serviu comigo. E foram meus amigos, assim, os primeiros amigos que eu tive lá, né, e mais uns 2, 3, um já faleceu. E nós éramos uma turminha, era um grupinho que vivia junto, né? Quando nós fazíamos então nossas marchas, eram nós 6 ali, andando naquela marcha, escutando o radinho, lembra do meu radinho? Nós ficávamos escutando música. Fim de semana, quando dava, nós íamos também nas boates fazer festa também, porque nós éramos gurizada, né? 18 anos, então a gente aproveitou bastante naquela época também. Aí surgiu o Festival de Teatro, em 1980. 80, isso. E 81, eu participei do festival, e foi em 81 que aconteceu isso, foi 81, não foi 80, né? Esqueci. E 81, então, eu tinha na escola Dona Isabel um grupo de teatro lá, e eu ensaiava com eles lá, mas tudo intuitivo também, né? Porque eu nunca tinha feito teatro também, nunca tinha entrado numa escola de dança, feito passeio. Veio uma peça infantil da escola, não ganhei nada também, foi um fiasco também. E quem me ajudou foram eles dois, né? Porque eu não tinha também, eu nem sabia que tinha que levar iluminador, sonopla. Então eles vieram lá, eu convidei os guris, me ajudam, pelo amor de Deus. Aí vieram os dois aqui e me ajudaram a fazer essa parte mais de iluminação ali, né? Me ajudaram por trás lá. Né? E aí, então, no ano seguinte, o Departamento de Cultura criou o segundo festival de teatro. Né? Na realidade, quem criou esse festival foi a Ana Fachin. Não sei se
vocês conhecem ela. Ela é do Jornal Semanário. Foi ela que foi a cabeça desses festivais aí. E aí nós começamos, então, nesse segundo festival, começamos a fazer um movimento para uma casa de espetáculos, né? Porque nós não tínhamos nada, né? Onde nós fazemos o festival? No Clube Susfa. Então ali, o clube abriu para nós e nós fazemos então o festival ali. E nós tínhamos que fazer o festival sempre depois das 9 da noite, por quê? Porque existia uma novela chamada Rock Santeiro, se vocês lembram dela, e a época era a febre das pessoas, as pessoas tinham que assistir a novela, né? E também não tinha esse hábito para ir no teatro, porque não tinha teatro dentro, né? E nós queríamos também fazer isso, criar esse hábito para as pessoas começarem a prestigiar um pouco, né, a dança, o teatro. E aí então no segundo festival de teatro, antes do festival, foi feito um curso de teatro. Então o pessoal da prefeitura trouxe do Rio de Janeiro o Luiz Carlos Gerber, que era um ator e diretor de lá. Então ele veio e nos deu uma semana de aulas de expressão corporal e interpretação. Então foi aí que eu comecei a ter noção e me maravilhar mais ainda com o que eu já tinha me maravilhado lá no cinema. E tinha nesse festival, tinha um senhor com uma barba branca e umas roupas bem de hippie, né, bem colorida, que depois fiquei sabendo que o nome dele era Cláudio Troian e a esposa dele era Kátia Bertolini. Né, que eles tinham um grupo de teatro aqui dentro, era um grupo chamado Causas e Efeitos. Né, e eles tinham ganhado o primeiro festival de teatro. E eles estavam, então, montando uma outra peça. Então, eles vieram então, esse senhor veio conversar comigo, e ele disse, eu te vi, tu dança? Eu disse, não danço, eu danço na rua, assim, só. Mas tu tem uma expressão corporal muito boa, tu não gostaria de entrar no meu grupo? Eu disse, nossa, é isso que eu quero, né? Quero entrar, sim, com certeza. Aí, então, ele disse, tá, então, no sábado, tu veio na minha casa, ele me deu o endereço, ele morava aqui no Maria Goretti, aí eu fui na casa dele, ele me deu, como personagem, um espírito negro, que dançava também ali, sabe? Então por isso até que ele me colocou. Aí então eu ia na casa dele nos sábados, eu estava no exército nessa época ainda, né? Eu era cabo do exército. Então eu tinha o exército, tinha a escola para ir, né? E a minha casa também, porque no primeiro ano do exército, em 1981, o meu pai faleceu. Aí eu tinha que cuidar da minha mãe estava a senhora já, e tinha um sobrinho também que estava morando comigo, que era filho da minha irmã, o Alexander. Então eu cuidava dos dois ali, então tinha mais eles ainda para cuidar. Mas eu não ia deixar de lado fazer essa participação nessa peça de teatro. Né? Então nós montamos a peça Tempo das Sete Confissões, participamos do festival, ganhamos quase todos os prêmios ali. Eu fiquei muito fascinado. Aí, então, em seguida montamos, claro que tudo isso, gente, eu coloquei com um pouquinho mais de detalhe, assim, em termos de data e tudo, no livro que estou escrevendo agora. Ai, que bom! Então, eu estou colocando ali não só a minha colocação verbal, mas também fotos, né, coisas que eu consegui fazer e pegar na época, vou colocar ali também. Então, em seguida, nós fizemos A Paixão de Cristo. Alguns de vocês já chegaram também já ter, né? Na frente, ali na Praça Centenário, acontecia a Paixão de Cristo. Então nós reunimos mais ou menos umas 100 pessoas, né? E fazíamos ali na época da Sexta-feira Santa. Então era um monte de gente, toda a população vinha ali assistir. E nós ficamos aí fazendo a Paixão de Cristo por 4 anos. Aí como não tinha mais apoio da prefeitura, ninguém mais apoiava nós, porque figurino nós tínhamos que conseguir nós mesmos. Então o meu figurino, como eu era o Caifás, eu era um sacerdote ali, o padre me emprestava. E assim nós íamos fazer, reciclávamos algumas coisas também, mas nós conseguimos montar uma cenografia ali e apresentar então essa peça ali na Praça Centenário. No sábado então, nós nos reuníamos ali, então ali era o nosso lugar de ensaios, ou na casa do Cláudio Troian. Cláudio Troian já faleceu ano passado, inclusive.
E aí foi seguindo, né, montamos a peça, depois nós levamos essa peça em 84 para Santa Catarina, para o lançamento de um teatro que o autor, Rio Apa, que escreveu a peça e as paixões, ele tinha feito no interior da casa dele, no pátio da casa dele. Bom dia, Tere, tudo bom? E a outra aluna, tudo bem? Deixa eu dar um beijo nela, já dei todos vocês. Desculpa. Imagina que é isso. Então nós fomos lá para Santa Catarina, em Santa Catarina, apresentar essa peça, O Templo das Sete Confissões, para o autor mesmo, Rio Apa. Então foi lá fora, ele fez um teatro romano, assim, grego, circular, e tinha toda a classe intelectual de Santa Catarina assistindo a nossa apresentação. Nós ficamos lá uns 2, 3 dias. Nós apresentamos então para essa classe, e no final eu morria, porque era o bem contra o mal contra o bem, etc. Né? Então, no final, o bem vencia o mal. Então eu morria porque eu fazia a parte maligna, a parte antagonista da peça. E aí eu estava já morto, deitado no palco, daqui a pouco eu olho, vinha um vulto, bem maluco, se jogou em cima de mim e como se tivesse me reanimado, né? E então voltei a viver. Era o Rio Apa. Que legal. Ele saiu da cadeira dele, foi lá dentro, colocou uma roupa rapidinho e entrou na cena. E ele contracenou comigo, então eu fiquei muito feliz, porque eu disse, poxa vida, eu sou ainda um inexperiente, ainda um ator inexperiente, e uma pessoa aqui, né, um grande artista, aqui contracenando comigo. Que bacana. Então a gente voltou para cá, a gente fez de novo a outra paixão, então em 4 anos fizemos essa paixão. Eu ainda estava procurando um lugar para dançar e não tinha. Aí a primeira vez que uma professora de dança me procurou aí no caso, foi a Lígia Cavaleiro, que todos conhecem ela, né? De Bento, tinha uma escola famosa por aqui. Ela me convidou para fazer o Príncipe Igor, lá no balé ali, sabe? Ela fazia uma parte não dançando, mas fazia uma figuração, vamos dizer assim. Então fomos eu e meus alunos, meus colegas do teatro, fomos então fazer essa figuração para ela. Fizemos aqui, fizemos em Farroupilha, depois outro ano, para uma outra escola de lá, de balé. Aí eu já estava mais quase com a porta, né? Com a porta na minha frente aqui para entrar e fazer minhas aulas de dança. Aí eu comecei então essas intervenções do teatro, fazendo esses personagens negros, me interessou em pesquisar sobre cultura africana. Aí, mas aonde que eu vou fazer isso? Não tinha livros na época, não tinha muita informação. Aí o único lugar que me resta é ir nos terreiros de candomblé, aqui de Bento, procurar nos terreiros e conversar, né, com os pais de santo ali, eles me indicaram, me informarem como é que é isso, né? Eu não sabia muito, né? Aí eu fui procurar uma tarde um terreiro ali próximo da minha casa. E o pai de santo, ele ficava muito incomodado com a minha presença ali, sabe? Percebia que ele estava ali, mas eu estava com um caderno na mão, anotando coisas, né? E o que eu observava dele, né? Porque tinha algumas pessoas ali dentro. E eu percebi que ali não tinha muita credibilidade. Eu disse, poxa, essa pessoa não é muito não dá para acreditar muito ainda. Aí eu comecei a procurar outros lugares, porque ali não dava para eu pegar muita informação para eu criar meus personagens, né? Eu queria dar uma forma real ali para o personagem também. Aí encontrei uma senhora chamada Vera. Não lembro o sobrenome dela. Tu lembra, Mara, o sobrenome dela? É que na verdade ela foi sempre conhecida pela mãe Vera de Chapana. Isso. Tanto que na verdade ela é mãe da Nequinha, né? É verdade. Ela é da Rosa. Oi? É a Da neta Rosa. Isso. Depois a neta dela foi minha aluna também. E aí então, quando eu cheguei na casa dela, ela estava sentada numa mesa e estava escolhendo milho.
E eu disse para ela, puxa, vai ter então algum bolo de milho aqui? Eu disse, não, eu tô separando os milhos melhores para os orixás. Aí quando ela me disse isso, eu disse, puxa vida, eu tenho que dar credibilidade a ela, porque ela não está fazendo isso de qualquer maneira, sabe? Ela não está dando essa atenção qualquer para a entidade dela, no caso. Né? E aí ela conseguiu me puxar para lá, sabe? Então quando eu podia, eu ia lá, então eu perguntava sobre os orixás, como é que seria uma dança de um orixá, e coisas assim para eu ir colocando nos meus trabalhos, né? Dar informação melhor, porque eu acho que o teatro tem que dar informação correta para quem for assistir, não é qualquer coisa, né? Não só o teatro quanto a dança também, a arte em geral, sabe? Acho que tem que se colocar. E aí então a Vera foi uma pessoa que me apoiou e me deu muita informação correta. Aí em seguida eu fui procurar então também numa escola de dança, e em Bento tinha aberto uma escola da Rosane Vargas, era a Renascença. Eliane também foi minha colega lá, então ela dava aula de balé, ela dava aula de jazz, né? Dança contemporânea, né? Isso. E aí eu fui lá perguntar para ela se ela dava aula de jazz afro, a dança africana, porque eu queria aprender a dançar a dança africana, porque eu trabalhava no teatro e em alguns momentos eu recebia alguns tipos de convite em que eu precisava dançar essa dança. Aí ela disse, olha, a gente não trabalha aqui, mas vai vir uma professora do Rio de Janeiro para dar um curso de dança, então vai ter jazz, vai ter dança contemporânea, balé clássico. Quanto mais informação, melhor para mim, né? Aí eu fui fazer esse curso de uma semana lá, na escola dela, fiz o curso. Aí uma semana depois eu recebi um telex, um telegrama. Na época tinha isso. Recebi um telegrama dela. Essa foi profunda. Foi antiga. Todo mundo sabe que é o também. Acho. Não sei se ela não sabe. Aí ela me convidando para ir na escola dela, porque ela queria ela estava montando um espetáculo chamado Missa nos Quilombos. E aí então eu fui lá conversar com ela para saber um pouco mais sobre isso, né? Então ela disse, eu gostaria que tu estivesse aqui, eu gostei muito de te ver na nossa escola, fazendo aula. E eu era, claro, ainda continuando sendo o único bailarino homem, né? O resto tudo mulherada, né? Fazendo dança e com 10 anos de balé e tudo mais, e eu lá entrando, né? Meio cru, né? Ali. Aí eu disse para ela, só que eu não tenho agora dinheiro para pagar. Eu disse para ela, né? Eu disse, não, eu vou te dar uma bolsa. Aí ela me deu uma bolsa de estudo para eu fazer aulas na escola dela, aula de dança contemporânea, aula de jazz. E ela também iria então abrir aula de afro, porque ela estava montando uma peça Missa dos Quilombos, né, que contava a história do Zumbi, né, que é o líder dos quilombos. Aí então eu entrei nessa escola, fiquei por lá 6 anos, 6, 7 anos mais ou menos, fazendo aula de dança contemporânea, balé clássico e dança africana, fazendo com a Eliane. Né? Balé clássico eu fiz pouco, não fiz tanto, né? Mas ela foi me puxando ali e eu acabei até entrando. A Eliane então fazia aula também, não era da minha turma, eu acho, né, Eliane? Eu fiz alguns cursos contigo. Não, lá na escola. Lá na escola, eu fiz lá com o Valério Césio. Valério Césio, isso, Valério Césio. Veio Valério Césio, que era um bailarino da Argentina, né, e Rosito de Carmim. E se deu um curso também em seguida, também de dança contemporânea, eu fiz também esse curso. E aí, na Rosane, eu fiquei esse tempo ali com ela, montamos esse espetáculo. Eu montei um outro espetáculo chamado Os Médiuns, né? Nessa peça Os Médiuns eu levei meus sobrinhos, a Soruna foi uma delas, que fez um espírito, o Elcio também foi um espírito também. Nós tínhamos uma turma de 16 atores fazendo esse espetáculo, e eu fazia novamente acho que não era um Exu, se não me engano, fazia um Exu nessa época. E eu dançava também. Então, coincidiu que nesse ano eu apresentei a peça Os Médiuns e na escola de dança eu apresentei Missa nos Quilombos. E a Missa dos Quilombos foi apresentada ali em cima no cinema Ipiranga.
Todos tiveram assistido também, eu acho, né? Então, eu apresentei um mês a peça, essa dança Missa dos Quilombos, e no próximo mês eu fiz, então, os médios. Então, nós ganhamos o primeiro festival, acho que era o 6º festival de teatro, mais ou menos. Já estava aí já. E eu participei de todos os festivais, desde o primeiro festival até o último, que aconteceu em 87, que não tinha mais apoio, né, da prefeitura, ninguém mais apoiado, aí tivemos que encerrar o festival. Então aí nos médios, nós ganhamos melhor atriz, melhor ator, coadjuvante, eu ganhei melhor diretor, ganhamos vários espetáculos, vários prêmios, né? E aí continuando aí, então meus trabalhos, né? Fui para Caxias fazer um curso de maquilagem teatral, que mais? Bom, outras coisas que eu não vou lembrar agora aqui, gente, porque é muita coisa. Eu fico lendo às vezes ali para ver, para acertar alguns erros ortográficos. Esse, meu Deus, foi muita coisa. Eu não sabia como é que eu tinha tempo para trabalhar, estudar, dançar e fazer teatro. E eu tinha 2 grupos de teatro, inclusive. Então era muita coisa mesmo. Eu via minha mãe, nessa época, de noite, quando eu chegava a mais ou menos uma meia-noite, mais ou menos, que eu falava com ela. Isso quando não montamos uma outra peça, e nós ficávamos, então, das 11h30 até as 2h30 da madrugada, fazendo teatro, na casa do Azir Beltrán. Não sei se você conheceu o Azir Beltrán. A gente fazia ali, porque eu não tinha, por exemplo, eu não tinha outro tempo para fazer, né? Porque eu tinha outros lugares, eu tinha que dar aula, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer muito tempo. Então me sobrou só esse período aí. Gente, Aí eu chegava em casa às 3 da manhã, de manhã eu levantava cedo, ia para os Correios, quando eu trabalhava nos Correios. Então de manhã cedo, acho que era umas 7 horas, a gente começava a nossa aula, né? 15 para 6? Então era cedinho da manhã, eu pegava lá nos Correios, assim, nos 11, né? Aí ficava até as 5 da tarde, 5 da tarde eu saía correndo dos Correios, a pé, porque eu não tinha carro na época, e ia para a escola Renascença, fazia alongamento primeiro, e depois fazia a minha aula de dança. Aí de lá eu saía, e às vezes eu pegava carona dos professores, para ir para a escola Dona Isabel, para fazer aula, tá? Então eu chegava sempre atrasado, né? Em torno de mais ou menos uns 10, 20 minutos, chegava atrasada. A diretora já sabia que eu fazia, então ela me dava essa chance, né? Eu dizia para ela, eu faço dança e faço teatro, então eu vou chegar sempre atrasado aqui, né? Porque eu não tenho como. Então ela disse, não, você pode chegar um pouco atrasado. Então eu chegava sempre atrasado na escola e ficava até as 10h30, e das 10h30 então eu saía de lá e eu ia então de carona, às vezes como é que é o nome dele? Azir Beltrán, isso, que ele passava ali por cima, então ele pegava e me levava então para a casa dele. E lá então eu esperava o resto da turma. É Kombi, né? É? É Kombi. Na época ele não tinha Kombi. Não, ele teve Kombi depois que ele montou um outro grupo ali. Isso, naquela época ele não tinha Kombi, ele tinha um carro. Daí ele me levava até a casa dele. E depois de lá, então, uma professora minha da escola, Dona Isabel, que era a Odete Michelin, talvez vocês tenham conhecido alguma de vocês, Odete Michelin, foi minha professora de português, e ela, então, eu convidei ela para fazer parte do nosso grupo de teatro. Então, ela tinha um carro e um corcel, inclusive. Então, ela me dava carona até as Valdaranha. E aí, das Valdaranha, eu descia a pé para minha casa. E aí, essa época foi muito corrida, sabe? Mas nós conseguimos muita coisa ali, sabe? Conseguimos. E nós ainda fazíamos também, de vez em quando, fazíamos uma reunião de nossos atores mesmo ali, porque não tínhamos muita gente fazendo teatro. O que acontecia nos festivais era tu encontrar 7, 8 grupos de teatro, só que esses elementos desses teatros não permaneciam. No outro ano, eram outras pessoas que estavam ali, então, prosseguimento mesmo, eu acho que eu e o Cláudio Troian, que continuou, né? Então nós pegávamos pessoas para vir trabalhar conosco.
Então essas pessoas que estavam conosco naquele momento, nós reuníamos com ele e fazíamos manifesto aqui lá na Casa das Artes, que a Casa das Artes era ali na 13 de maio, naquela época, né? O auditório era o quê? Algo pequenininho assim. E lá nós fazíamos ensaio às vezes também, porque não tínhamos outro lugar para fazer. Ou era na rua, ou na rua não dava tanto, porque eu tinha sempre, o meu grupo foi grande, meu grupo sempre teve 16 atores fazendo, né? Então tinha que ser um lugar um pouquinho maior, né? Maior também não era tanto assim, sim, lá na Casa das Artes, porque também era um espaço pequeno também. Então nós fazíamos na rua, lá na Praça Centenário ali, então nós pegávamos aquela parte que tem o piso, e ali então nós fazíamos ensaios de teatro. As pessoas paravam, assistiam, e era assim, nós vivíamos naquela época. E então, fazendo esse trabalho com a dança agora, lá na Rosane Vargas, lá também eu dei curso de teatro e expressão corporal para as alunas dela. Cheguei a dar curso também em Farroupilha, lá o pessoal assistiu aqui a nossa peça, gostaram dos nossos trabalhos, como me convidaram para dar curso lá, eu dei curso através da Prefeitura de Farroupilha, mais ou menos tinha umas 25 pessoas, pessoas muito bacanas, fiquei amigo deles. E daí naquela época, você também pode perguntar, gente, porque tem coisas que eu vou acabar esquecendo, né? Porque só quero fazer um pequeno registro, e já que a gente está falando de memória, né? Você Correia foi proprietário de um Fuca branco. Sim. E ontem me pediram do Fusca dele, inclusive. Então te fez com a Fusca de boa. Por que eu comprei esse Fusca, gente? Porque assim, ó, eu dava... Contei a história? Nessa época, o Fusca... Vocês vão perguntando, que daí eu vou lembrando, graças como fez o Marcos. Nessa época, eu dava aula na Patrícia Johnson, eu tinha um grupo lá, eu dava aula na Nat Sport, aula de alongamento lá, e dava aula de juventude, clube de juventude. Então eu saía correndo de um lado, a pé, correndo literalmente, para chegar nesse local aqui, dar aula aqui, sair correndo daqui para dar aula aqui. Aí um dia eu cheguei atrasado, 5 minutos ali na Nat Sport. Eu saí do balé da Patrícia Johnson, e eu cheguei atrasado. Aí uma das minhas alunas, era prof também, prof, tu chegou atrasado, tu quer que eu vou te buscar lá na Patrícia, né? De repente para tu não chegar muito atrasado. Aí eu fiquei com vergonha, né, gente? Aquilo me deixou ruborizado. Aí eu resolvi comprar um Fusca, disse, eu vou comprar para me agilizar um pouquinho mais. Aí eu comprei um Fusca, 72. Aí esse Fusquinha branco, levava tudo pelado. E aí, até nas boates também, inclusive, né? Porque eu era um que frequentava todos os barzinhos de Bento, que tinha muitos barzinhos naquela época. Muitos. Eu até cito todos eles no meu livro também, todos os barzinhos. E todas as danceterias também que tinha várias danceterias também. E eu ia também nelas, porque eu tinha que dançar, eu precisava dançar, né? Mesmo fazendo tudo isso que eu falei para você, né? Fazia aula, trabalhava, cuidava da mãe, limpava minha casa, porque era eu que fazia a faxina, né? Não sei de onde que eu tirava tanta energia assim, mas tirava. E eu era jovem também, né, gente? Tinha meus 20 e poucos anos, então tinha como matar essa... Eu vou fazer um adendo aqui com essa fala que tu fez agora da energia. Da onde que a gente tirava energia? A gente caminhava, a gente circulava, a gente não parava, e isso produz mais energia. Hoje a gente vê a gurizada está sem energia total. Eles vão para uma aula de 1 hora, eles morrem. Estão correndo, e não dá tempo de nada. Não precisa 1 hora. Então, a gente tinha mais... Demorava mais para chegar nos lugares, mais para fazer as coisas, tudo era demorado. Mas a gente passava o dia inteiro fazendo coisa. E hoje é tudo tão facilitado que tu fica em casa e não faz nada. Me parece que é isso que anda acontecendo. É um outro tempo. Na época do correio também, né? Nós caminhávamos o dia inteiro. Isso. Né? Também nós caminhávamos. E não só caminhar, né? Nós sabíamos que tu trabalhava com dança, teatro, mas não sabia que era tanto assim. Haja energia.
E nós caminhávamos com uma bolsa nas costas de 25 quilos. Não era só caminhar, né? Era uma revista Cláudia Grossa. E aí tô chegando agora aqui na época do Elas. Então, eu dancei então na Rosane, né? E aí nós apresentávamos também na frente da prefeitura. Chega uma época nós fizemos a Semana de Bento, ali na frente da prefeitura, e nós dançamos ali uma dança contemporânea com a Rosane Vargas. E aí quando eu desci do palco, veio uma senhora me abraçar. Adorei como tu é maravilhoso, papapá, e eu quero te levar para dançar no meu grupo. Eu olhei, essa mulher era a Ivonete Tessa. E ela estava formando um grupo de dança folclórica ali na Escola Bento. Aí eu disse, puxa, que legal, né? Aí eu me apresentei para ela e tudo mais. E aí passou o tempo, né? Eu estava na Rosane. E aí, continuando trabalhando nos Correios, os Correios já não descia mais, porque eu estava ficando muito cansado também, né? De tanto caminhar, e era muita coisa para mim, né? Bom salário. E o professor, e o nosso gerente também era um chato também, né? Era muito chato. Ele não admitia, por exemplo, que eu recebesse da Secretaria não, da Casa das Artes, convites para vir aqui assistir alguma mensagem, apresentação, porque sempre os convites chegavam para mim e não para o gerente. E ele ficava puto com isso, sabe? Eles vão fazer o quê, né? E eu vinha participar sempre aqui. Então ele me pegava no pé. Aí chegou um dia em que eu levantei com a cabeça meia torta, né? E cheguei nos Correios e ele me pegou no pé, né? Porque ele fazia isso, não sei o quê. Mandei ele tomar no cu. Porque, sabe, o cara não se flagra, né? Aí ele me levou lá para o escritório dele e me botou para a rua. Aí eu lembro, era de tarde ainda isso. E aí então, era mais ou menos umas 3 da tarde, desci aquela descida ali do Banco do Brasil, cabeça baixa, porque eu estava feliz porque eu não ia ficar mais trabalhando ali, sabe? Mas ao mesmo tempo, naquela época ainda minha mãe estava viva e eu tinha que comprar remédios, ela tinha câncer, então eu tinha que ter um local que me pagasse um salário, né? E eu disse, como é que vai ser? Aí eu vinha, literalmente com a cabeça baixa mesmo, descendo, e aí quando chegou ali naquela sinaleira, bem no final dessa rua ali descendo, veio uma mão, deu até nas minhas costas, eu olhei para trás, era a Ivonete Tessa, de novo. Disse, ué, o que aconteceu? Tu não está bem? Eu disse, estou na rua, disse para ela. Como assim? Eu fui para a rua agora. Briguei com o gerente me demitiu. Ela me deu um abraço, ela disse, ai, que maravilha, tu vai conversar comigo. Ela disse, mas bem assim, sabe? Maravilhoso. Eu disse, porque eu estava, né? Aí ela disse, eu vou amanhã falar que está seguindo o Kelon para ver se ele consegue me dar um salário para te pagar. E tu vai dançar, tu vai ser meu bailarino e o meu professor. Eu disse, tudo bem. Aí fui para casa, né? Mudou, né? Aquele ar cinza que estava na minha cabeça, né? Eu disse, puxa, tirei um peso agora, né? Pelo menos eu não estou na rua, vou trabalhar agora com dança, né? Vou ser artista. Aí eu fui lá em cima na Rosane, porque a Rosane era uma mulher muito rígida, brava, lembra? Eu encerrou, eu saí dos Correios, eu fui dispensado, e encontrei a Ivonete Tessa, a professora do Grupo Elas, e ela me convidou para dançar com ela, né? E eu sei que de repente, eu estou contigo, né? Ela ficou muito brava, né? Eu percebi que ela ficou brava. Eu disse, mas eu não vou deixar de vir nas tuas aulas, eu não vou deixar de faltar aulas, e quando tiver algum tipo de evento que nós tivermos, eu vou fazer o possível para te priorizar, né? Quer dizer, priorizar primeiro uma das prof, né? Porque os 2 lugares são importantes para mim a partir de agora, né? Eu já tinha lembrado que uma época eu botei uma atriz para a rua porque ela chegou tarde, né? Eu lembro, agora voltando um pouquinho ainda lá nos anos 60, nos anos 80, quando eu fazia teatro com o grupo Não Abafamos Vozes, eu tinha uma atriz chamada Ivone Balsan, que agora ela faz cinema em Santa Catarina. A Ivone começou a fazer teatro comigo, ela era uma menina de 16 anos, e aí nós montamos uma peça chamada Deus de um Diálogo.
que também eu ganhei em primeiro lugar, ganhei diretor, ganhei ator, ganhamos vários prêmios no Festival de Teatro. E a Ivone, eu convidei ela a fazer essa peça comigo. Porque nós estávamos saindo do grupo Causas e Efeitos do Cláudio Troiano. Aí eu montei uma peça e o Asir Beltrão montou outra. Então ele montou um drama, eu montei uma comédia, que foi a comédia do O Diabo. E eu convidei a Ivone Balsam para ela fazer a peça comigo. Eu falei, não, eu vou fazer tudo mais. Aí eu tinha só, para mim, me sobrava só sábado e domingo para montar a peça. Aí então, no sábado, eu começava às 1h30 e até às 5, mais ou menos, 6 horas às vezes, fazendo o teatro. Eu dava primeiro uma oficina para eles e depois montava a peça. E a Ivone chegava sempre atrasada. Chegava tipo assim, quase 1 hora de atraso. E eu puto da cara porque eu não gostava de atraso. Imagina, eu estava no exército, né? Ali a coisa era tudo no horário, né? Sugando, rodava. E eu era também, então eu tinha pegado. Eu até não vim sacar por causa desse assunto. Aí a Ivone chegava atrasada. Aí um dia, um domingo, todo mundo chegava, eu aquecia todo mundo, dava a oficina para eles, todos os atores, eram em torno de 16, 17, no palco, lá da Escola Bento, aliás, que a Escola Bento era o único lugar que eu tinha para ensaiar meu grupo de teatro, porque não tinha outro lugar. Aí a Ivone chegou, já era mais ou menos uns 15 minutos de atraso. Ela abriu e eu parei a peça. Onde é que tu estava, Ivone? Chorando, né? Chorava. Ivone, o que aconteceu? Como é que tu está chegando atrasado nos ensaios? Todo mundo chega na hora certa, né? E eu tinha comentado com vocês que horário é horário e eu não admito falta de atraso nos nossos ensaios. Aí é que eu estava com o Asir, o Asir me convidou para fazer a peça dele, e aí então eu queria fazer lá e aqui contigo. Eu disse, não tem como, eu disse, ou tu faz comigo ou tu faz com o Asir. Tu vai ter que decidir agora, nesse momento. Aí então ela começou, foi com a Asir. Aí eu botei uma outra menina, porque nessa época, gente, para conseguir ator para trabalhar comigo, eu tinha que ir na rua. E essas pessoas, 16 pessoas e tudo mais, que eu consegui, eu catei na rua, tipo assim, tô passando, oi, tudo bom? Porque eu achava que a pessoa tinha uma cara boa para fazer teatro. Tudo bom? Tu gostaria de fazer teatro? Já fez teatro uma vez? As pessoas imaginam fazer teatro aonde? Né? E aí, eu nunca fiz teatro, né? Tu quer fazer teatro comigo? Eu te ensino. E assim, então, eu levava a pessoa para minha casa, lá para a Escola Bento, e ensinava ela. E aí eu conseguia as pessoas fazendo teatro. Então, algumas pessoas que continuaram o teatro foi nessa investida minha na rua, literalmente, catando pessoas. O lance da pitonisa aquela vez, com a Ivone, ele cismou que ela tinha que colocar um negócio na cabeça. Ela disse, eu não vou botar isso aí, assim, porque não sei o que. Eu era criança, eu me escondia quando eles começavam a discutir. E aí eu nunca sabia quando era verdade que eu estava rindo ou chorando, porque eles eram atores, né? E a Ivone era muito boa, né? Então ela estava rindo, chorando com a maior facilidade do mundo, eu nunca sabia quando era, né? Aí eles brigaram por causa daquilo. Por que vai botar isso aqui? Eu não vou botar. Resumindo, eles discutiram tanto e depois ela botou aquele vídeo. Era uma coisa de... Mas a Ivone, então, dessa época aí, depois que ela foi pro Asir, a gente ficou de bico, né? A gente não se olhava na rua. E... bobagem, né? Eu não tenho o que fazer. Não sei, até hoje é assim. Mas enfim. Até hoje é assim, bom. E aí, até hoje. Mas daí então o que aconteceu? Logo adiante, então, nós ganhamos. Aí nós confrontamos o Asir no festival, ele entrou com a peça dele e eu entrei com o Deus de Udiala e nós ganhamos tudo. Ela ficou brava, mas enfim. Aí então nós continuamos, né? Ela foi trabalhar na Casa das Artes, e lá na Casa das Artes, então ela resolveu remontar o festival de teatro, que tinha parado uns 2 anos ali. Aí ela queria montar uma peça de teatro também, infantil. Aí ela pegou a Mônica Blume, a Mônica entrou nessa época, né, em 80, acho que era em 88, 89, se não me engano.
E aí a Mônica, ela, mais uma menina e um rapaz fizeram então uma peça infantil. Esse rapaz então, mais tarde, começou a trabalhar e não podia mais assumir o teatro. Aí ela veio me chamar, ela veio conversar comigo, nós conversamos, nos abraçamos, choramos e tudo mais. E aí ela voltou a ser minha amiga. E aí começamos a fazer, a partir dali a gente não parou mais de fazer teatro e tudo mais. Né? Acredito que ela aprendeu realmente, né, que ela precisava ter disciplina também, porque eu acho que mesmo que nós éramos atores amadores, nós tínhamos que ter disciplina, né, porque tinha que mostrar interesse no que ele estava fazendo. Aí, nessa época, estava entrando em década de 90, a Rosane Vargas, na época que eu dançava com ela falava muito de uma professora de dança chamada Ceci Frank, porque ela ia para Porto Alegre e lá ela fazia as aulas com a Ceci Frank. Ela tinha estudado com a Martha Graham em Nova York, né? Martha Graham, quem montou uma peça, ela revolucionou a dança na década de 20 em Nova York, né? Porque ela achava que os Estados Unidos tinha que ter uma dança com linguagem americana, né? Porque a escola que ela participava, ela dava umas danças meio malucas, assim, tipo assim, por exemplo, a primeira professora dela viu uma carteira de cigarro com uma figura egípcia, assim, né? Então ela achava que os egípcios dançavam, assim. Então ela fazia as coreografias, assim, sabe? Com música que não tinha nada a ver. E a Martha Graham não gostava disso, né? Ela achava que dança tinha que ser algo preciso, correto. E ela montou então essa técnica, né? Misturando a técnica do... Como é que é o nome que tu faz lá, que tu dá? Pilates, balé clássico, yoga, tudo isso ela colocou na técnica dela e montou uma técnica perfeita, né? E aí a Ceci ia todos os anos para lá para fazer ela na escola da Martha Graham. E aí a minha professora ia para Porto Alegre fazer ela com ela, então ela comentava muito. E eu fiquei muito curioso para saber quem era a Ceci Frank, né? Uma vez eu não conhecia ela. Aí então o Valério César e o Rosito vieram para Bento e trouxeram a ideia de fazer um festival de dança, chamado Bento em Dança, depois em seguida, que foi em 92. Então nessa época de 92, vieram então vários professores de dança renomados, e a Ceci Frank também veio. Aí a primeira vez que eu tive contato com ela foi lá na UX, que na época era a FERV. Então lá acontecia as oficinas de teatro, e as apresentações eram aqui no ginásio de esporte. Então eu ia até lá, no ginásio, na FERV, fazia oficina, e de noite eu vinha aqui assistir os espetáculos. Eu estava no pátio da universidade, e aí estava chegando os professores, e estava descendo aquela senhora, cabelinho branco, né? Aqui embaixo ela tinha o cabelo até aqui, estava descendo assim, ela saí correndo, fui lá e abracei ela. A senhora não me conhece, mas eu já conheço a senhora há muito tempo. E aí entrei na sala dela, ela botou todos nós no chão, porque nós tínhamos que estar lá, respiração, que faz parte da técnica, entender o corpo primeiro, isso a técnica faz, né? O que nós nos entendemos primeiro. Mas eu não gostei muito daquilo, porque eu queria dançar, eu queria girar, eu queria saltar, e aquilo... Eu tinha que fazer aquilo, né? E aí eu disse, eu não venho nesse curso, né? Porque é muito chato, né? Muito monótono ficar sentado. Mas no outro dia estava eu lá de novo, e no outro dia de novo, e no outro ano de novo. Daí eu comecei a fazer ela com ela, e ela começou a me observar, ela percebia que eu tinha interesse em entender essa técnica, e ela ficou minha amiga. Aí, uma vez eu estava na rodoviária de Bento, e ela parou um táxi ali, e estava descendo uma senhora com malas, e era ela. Aí eu fui lá de novo abraçar ela, e ela disse, Moacir, eu vou morar por Bento Gonçalves, ela disse. Isso já era 94. Daí eu disse, puxa, que legal, ela disse, né? Pelo menos ela fica pertinho da gente aqui. E ela então foi morar no terreno do irmão dela, aqui no barracão.
Ela fez uma casa, construiu uma casa ali. E embaixo da casa dela, no porão, ela fez um estúdio de dança, bem grande, aliás, né? Acho que é isso aqui, muito grande. E aí, então, ela disse, Moacir, assim, ó, eu vou morar para cá e eu queria, então, dar aula de Graham, mas eu queria professores, né? Dar aula para professores, porque eu não tenho mais paciência para dar aula para pessoas que estão iniciando, ela disse, né? Eu já era uma senhora, né? Então eu saí correndo atrás de pessoas, assim como fiz na década de 80, correndo atrás de pessoas para fazer teatro. Eu saí agora procurar, então, professores de dança. Algumas não quiseram, né? Porque já conheciam ela e sabiam que ela era muito brava, ela era muito exigente. E aí, então, eu consegui 8 pessoas, inclusive o meu sobrinho, o irmão da Solana, o Daniel, a Rosane Maqueto, algumas alunas da Lígia Cavalê, as mais adiantadas. E nós íamos no sábado lá, então, no barracão, para fazer a aula com a Ceci Frank, aula de dança de Graham. Teve uma época que nós estávamos fazendo aula, e a Ceci ia, né, e te colocava, ela mostrava o exercício, te colocava, acertava as tuas costas. Aí tinha uma menina de uma das escolas aqui de Bento, que estava fazendo, e aí ela foi acertar a menina, né, levanta as costas aqui, segura aqui, e a menina ficou constrangida, né? E ela perguntou, escuta, você faz aula de quê? Ela disse, eu faço aula de balé clássico. Quanto tempo? 10 anos. Está horrível o teu trabalho. Ela disse, na cara da guria. E a guria começou a chorar. Pegou as coisas delas, nunca mais voltou. Nem aí, voltaria. Mas ela era muito assim, direta assim, pra ti, sabe? É que naquela época também não tinha muita coisa, né? A gente se submetia também. Sim, claro. Algumas coisas. Tem um que vai ensinar isso, tá? Se ele humilhar a gente vai igual. Claro. Hoje a gente não consegue mais trabalhar dessa forma, né? Porque se tem 20, tu dá um chute no pé, tu vai contra 20 ali, mais ou menos. Aí tem que ter esse lado, né? Mas a gente aguentava grosso, né? Várias coisas. É outra linguagem, né? E ela já vinha daquelas professoras de balé rígidas, né? Aquelas russas, né? Que entravam na sala de aula com um bastão, né? Tum, 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 e te batia, se caso tu não fizesse a coisa correta, né? Era assim, o balé era rígido. E a Ceci veio dessa escola, né? Então a menina nunca mais apareceu. E aí começou o pessoal a dispersar, fiquei sozinho, fiquei só eu então com ela. Então primeiro eu ia no sábado, passei a ser então de manhã minhas aulas, na segunda-feira, depois passei na quarta, depois para a sexta também. Eu fazia 3 aulas com ela, sozinha. Então eu chegava às 8 da manhã e ficava até 20 para meio-dia, mais ou menos, 15 para meio-dia. Toda essa hora aqui fazendo aula com ela, porque a técnica era muito difícil. Né? Chegou a fazer também, né? Tua filha fez. Mas enfim, era difícil fazer. Que idade ela tinha mais ou menos nessa época? Já tinha uns 70 já. É que eu fiz quando eu tinha 9, 10 anos, né? Acho que ela nessa época tinha uns 50, eu acho que a gente era. Foi onde eu te levei de vez lá no... Isso! Foi lá? Até ele já me deu uma carona para ir fazer minhas aulas lá embaixo. Na verdade, eu ia fazer uma participação com ritmos, né? Tu lembra? Isso, porque ela queria um percussionista, sabe? Para nas aulas fazer a aula com ela com percussão. E aí eu convidei o Marcos, era o artista mais próximo de mim, e também morava próximo da minha casa também. Então o Marcos, né, foi uma pessoa que eu... Aí também nessa época, no começo da década de 90, me chamaram lá no Conceição para trabalhar com as crianças da periferia. E eu adorei também. Então fazia aula na Ceci, dava aula na Patrícia Johnson e ia lá para Conceição também dar aula para as crianças lá. E peguei várias crianças muito talentosas lá embaixo. Até hoje eu tenho também um videozinho com eles dançando, né? Dança afro. Muito bom. E na internet ali foi o que mais rolou bastante ali, né? Aquelas crianças dançando. E aí nessa época eu também assisti na Urbete Dança uma negrinha que veio de Cuba, uma bailarina maravilhosa, com um corpo assim fantástico, um gigante no palco, que quando saía era desse tamanho, né?
Mas ela era muito boa. O nome dela era Kênia. Aí eu adorei ver ela dançando, sabe? E fui lá para parabenizar ela. E aí eu perguntei como era o nome da escola, lá de Cuba. Ela disse, eu estudo na Escola Nacional de Dança de Cuba, uma escola nacional. E a minha diretora veio comigo e veio. Aí eu pedi para ela como é que se faz para entrar nessa escola. Porque eu também vi ali a técnica de Graham também. Que era muito parecido com as contrações e trabalhos bastante expressivos. Aí ela disse, não, tu tens que mandar, a diretora falando, tens que mandar um currículo e uma carta de pretensão. E aí então lá na escola, os especialistas vão analisar o teu currículo e ver se tu pode ou não entrar na escola. Aí o que eu fiz? Mandei. O ano seguinte mandei uma carta lá para Cuba e eu acho que uns 5, 6 meses depois veio a resposta. Aí eles tinham dito que eu tinha passado, né? Eu tinha sido admitido dentro do meu currículo para fazer um curso de 1 mês ou 1 ano dentro da Escola Nacional. Aí fiquei feliz, né? Imagina. Daí eu falei para a Ceci ficou feliz, não, tu vai ter que ir, tu tem que ir lá, né? Porque a escola cubana é uma escola de dança moderna, muito semelhante à escola de Graham, e é uma escola famosa, com uma companhia de primeiro naipe. Aí, passou o tempo, em 1997, eu fui procurar um dinheirinho para lá e para cá, né? Eu tinha já uma reserva no banco, né, que eu estava fazendo uma poupancinha, né? Peguei aquela poupancinha toda e me larguei para Cuba. Não sabia falar espanhol, nunca tinha saído do país, foi a primeira vez que saí do país. Cheguei lá em Cuba, quando saí do aeroporto, olhei para fora assim, aqueles prédios, tudo caindo aos escombros, sabe, horrível, assim, meu Deus, parece que aconteceu uma guerra aqui, né? E os carros, tudo carros dos anos 50, carros antigos, e ninguém para me esperando. Não tinha a Kênia que falou que se eu fosse para lá, eu podia ficar na casa dela. Não, ela não estava lá. A diretora também, não, aquela diretora que tinha conversado comigo aqui, também não estava me esperando. E aí, graças à minha ideia de pegar o telefone da escola, peguei 2 telefones da escola, liguei para a escola e o primeiro atendeu. Aí quem atendeu foi a diretora, a vice-diretora da escola, e eu disse, olha, eu estou aqui no aeroporto e não tem ninguém para me esperar. E eu nunca vim para cá, eu disse, nunca saí do país isso para ela. E ela falava um pouco português, essa diretora, porque ela já tinha, depois, mais tarde, fiquei sabendo que ela deu aula em Moçambique. Né? E ela então lá falava português. Aí ela ficou muito brava. Como é que a Kênia foi falar que morava perto da escola se ela mora muito longe, sabe? Disse, não sei, eu disse, ela falou que morava perto e que eu podia ficar na casa dela. Disse, não, ela mora muito longe. Ela falou em português, ela falou em espanhol. Daí então ela falou, espera um pouquinho aí que eu vou mandar um carro oficial te buscar. Aí demorou acho que uns 15 minutos, chegou um carro oficial da escola e me levou para a escola. Aí chegando lá, conheci então essa diretora, ela estava dando aula de balé clássico, ela pediu para eu esperar um pouquinho que ela ia terminar a aula dela e ia me atender. Aí fiquei lá fora esperando, assistindo um pouquinho aquele visual maravilhoso, porque a Escola Nacional de Dança ficava dentro de um local hiper verde, sabe? Que legal. Uma área verde ali. Então na realidade, o Centro Nacional de Arte de Cuba, ela toma um espaço do tamanho do Centro de Bento. Nossa, que legal. Dentro ali tem escola de dança, teatro, artes plásticas, música, tem um teatro inclusive lá dentro. É muita coisa ali dentro. E a vegetação, né, que tomava conta. Aí depois então ela veio me atender, nós fomos almoçar junto, ela disse que me pediu como é que eu ia fazer. Eu disse, olha, eu vou ficar aqui na escola hospedado, se não tem um alojamento. Disse, até temos um alojamento aqui, mas eu não te recomendo. Tu não gostaria de ficar na minha casa? Eu vou conversar com meu esposo. Aí ela ligou para o esposo dela, ele aceitou,
Aí ela pediu, não gostaria de ficar lá? Tu pode ficar lá, não é muito grande. Eu disse, não, com certeza, eu fico na tua casa. Daí, então, às 5 horas, eu ia com ela tinha um carro oficial que levava ela para casa. Eu ia com ela até a casa dela, cheguei lá, o marido dela realmente era ela falou que era um marinheiro, eu imaginava um marinheiro aquele tipo Popeye, sabe, grandão, com uma tatuagem no braço. E realmente, cheguei na casa dela, ela era um baita homem, né? Brasileiro. Daí ele me atendeu muito bem, né? Daqui a pouco chegou mais umas visitas de mais ou menos umas 6, 7 pessoas, né? Homens e mulheres, com roupas muito simples, né? Eles me apresentaram, eles sentaram para conversar, para me dar boas-vindas. Todos os dias, o mês todo que eu fiquei na Escola Nacional, essas pessoas vinham todo final de tarde para conversar comigo. Que bacana. E aí eu pedi quem eram eles. Um era médico, o outro era engenheiro, o outro era arquiteto, e assim era o naipe dessas pessoas que iam conversar. Mas uma simplicidade assim, total. E qualquer assunto que tu puxava, eles... na Escola Nacional, na segunda semana que eu estava lá, o diretor me chamou na sala dele e me perguntou, tu não gostaria de dar aula aqui na escola? Porque a gente viu o teu currículo e a gente gostou muito do teu currículo. Aí então assim, pode ser. Aí então o que aconteceu? Eles fizeram um acordo comigo. Eu daria aula na tarde, né, porque as minhas aulas eram de manhã, de tarde então eu daria aula para o terceiro ano da escola. E ele abonou então a metade do meu curso. Eu paguei a metade. Aí então assim acontecia. E aí então eu dava aula da 1h30 até as 4 da tarde. Depois eu ia procurar os pais de santo, os santeiros que tinham na escola, porque na escola as aulas de dança afro eram sérias mesmo. Tu tinha que mostrar que tu estava encarnando incorporado no orixá. E isso também era anotado se tu não fizesse isso. Então os alunos tinham que mostrar muita seriedade. Então tinha lá 3 percussionistas para dar o andamento na aula, para a dança, e tinham 2 cantoras que cantavam os pontos do candomblé ali, né? E os alunos tinham que responder, tinham que dançar. Então, até um dia eu assisti uma prova deles, né? Uma prova de passagem mesmo, né? Então eles faziam de manhã aula de balé clássico, dança contemporânea, e de tarde seria a prova do balé clássico. Da dança africana. Aí eu fui assistir só para ver como é que eles faziam os testes. Então de manhã eles faziam essas aulas e as aulas teóricas. As aulas teóricas eram matemática, química, física, né, e espanhol, e de tarde eu fazia essa parte prática. Aí estava todo mundo ali, né, nervosos, né, com roupas dos orixás. E aí eu sentei num canto para trabalhar. Aí fizeram a roda toda, os percussionistas tocando, mas tocavam muito bem, né? E as cantoras com as vozerolas cantando também. E uma mesa com 10 especialistas, né? Professor de educação física, professora de balé clássico, professora de contemporâneo, professora de dança africana, todos eles sentados ali, analisando seriamente para eles. E aí começou os alunos dançando, e teve um aluno que estava hiper cansado, mas ele já tinha até me falado, eu vou ter que fazer essa prova, eu estou cansado, não aguento mais, porque ele fez aula de manhã, a prova de manhã, de balé, de dança, e ele estava cansado, eu percebia que ele estava pálido, né? Aí ele não cantava, teve um momento que ele não cantava, né? Ele respirava, né? E aí, chegou o final, eles mandaram eles se colocarem no canto para falar como é que quem tinha conseguido uma boa nota ali. E esse menino foi para a na hora. Eles mandaram ele, né, porque ele não estava mais apto para fazer a aula, porque ele não cantou naquele momento. Então, onde estão saindo esses meninos? Aí eu entrei numa salinha que era um cubículo, e lá tinha uma caixa, também não tão grande, e lá de dentro que vinha essa voz. Aí eu levantei, tinha mais ou menos umas 6 meninas lá dentro,
com casacos, e lá em Cuba naquela época era verão, então mais ou menos estava uns quase 40 graus. Elas estavam com casaco e plástico por cima, vários plásticos enrolados, suadas todas, molhadas, né? Aí me falaram, aqui é como se fosse uma sauna, porque elas precisavam manter o corpo dela com aquele peso. Se elas engordassem um pouquinho, 1 quilo que elas engordassem, elas iam ser excluídas da escola. Então elas tinham que manter aquele corpo. Não só elas, como os meninos também. Então lá era muito rígido, porque muita gente queria entrar na escola. Então foi uma experiência muito legal lá em Cuba, né? Aí voltei para Bento, no caso, né? Dei aula também para a Companhia Nacional de Cuba também. Aí voltei para Bento e conversei com a dona Ceci, né? Que eu estava com ela ainda, fazendo aula só eu e ela. Aí eu falei, dona Ceci, eu fiquei muito impressionado com a estrutura organizacional da Escola Nacional de Dança, né? E que pena que aqui em Bento não temos, né? Uma escola nacional assim, uma escola que formasse a bailarinos, né? Aí ela disse, pois é, eu também tinha esse mesmo pensamento quando eu vinha de Nova York. Eu queria, em Porto Alegre, montar uma escola de dança também. Aí nós conversamos, e na época, a Rosane Vargas, um dia me pegou com as crianças do Conceição, que nós íamos apresentar lá na cidade de Nova Roma do Sul, nós íamos apresentar um espetáculo lá. Então eu ia levar a Vanguarda, que era um grupo que tinha o Daniel, e as crianças do Conceição. E as crianças do Conceição eram mais ou menos umas 20 crianças. Aí eu levava lá na Patrícia Jones, que era o único lugar que eu tinha para ensaiar, né? Aí então eu dividia a hora, né? Uma hora ficava com as crianças, uma hora ficava com o grupo Vanguarda, porque eu dava aula 2 horas com o grupo Vanguarda. E aí então a Patrícia chegou lá e ela não gostou, né, de ver as crianças. Ela disse, essas crianças pagam? Eu disse, não pagam nem para mim, Patrícia. Pois é, então tá para elas ficarem por aqui. Aí a gente tem que pegar as crianças e levar embora. Aí eu fiquei muito bravo, eu disse, então eu não vou mais ficar por aqui também. Aí saí no outro dia, levei o Vanguarda também e saí de lá. Aí onde é que eu vou agora? Aí eu comecei a procurar lugar. E eu fui então lá no Cine Ipiranga, eu pensei, o único lugar bem louco, né? Vou lá, vou pedir para quem é que cuida daquele clube, daquele cinema, que estava fechado já, né? Cheio de pó. Aí encontrei o responsável e disse, não, eu posso te emprestar, só que pode ligar só as luzes do palco. Né? Disse, não, tá ótimo, só para eu dar aula para os meus alunos. Que eu estou assim no meio de uma técnica, ensinando eles um trabalho bacana e nós precisamos ensaiar para apresentar fora de Bento. Aí o rapaz deixou para nós, ficamos 3 dias lá. E aí era época de eleições, o prefeito da Ciposa ia se reeleger. Aí falei para a dona Ceci, dona Ceci, vamos fazer um projeto, eu vou apresentar para o prefeito já, porque é época de eleição, vamos ver se ele nos ajuda, né? Aí nós fizemos um projeto, eu ia no domingo lá com ela, sentávamos nós dois lá e ficávamos assim. Primeiramente o projeto ficou muito grande, ficou assim um prédio de 2, 3 andares, porque a gente queria que tivesse sala de dança, sala de teatro, biblioteca, sala de aula, sala para apresentações. Aí eles falaram, vamos baixar um pouquinho aqui, né? Aí nós reduzimos um pouquinho. Aí eu fui procurar o prefeito, porque o prefeito tinha me visto dançar lá no Conceição, e as minhas crianças também apresentaram por ali. E aí ele veio me procurar e disse assim, Moacir, gostei do teu trabalho. E eu acho que vou te puxar para a política. Vou te colocar como vereador. Eu disse, não, eu não nasci para isso. Eu disse para ele, sou artista e o senhor me desculpa. Aí ele disse, não, então faz o seguinte, quando tu precisar de alguma coisa, tu me procura, que eu vou tentar te ajudar. Esse é o momento. Aí eu fui lá, e eu sozinho lá, marquei uma hora com ele, apresentei para ele o projeto, ele gostou, aí ele mandou falar com o seu Ivo Darol, que era o presidente da Casa das Artes. Aí o seu Ivo me chamou para nós irmos procurar um lugar para fazer a licitação, né? Então nós fomos procurar aquelas
vinícolas que estavam fechadas ali. Sempre tinha umas 3, 4 vinícolas fechadas na Cidade Alta. Nós fomos procurar lá. E aí nós acabamos escolhendo ali no centro, na frente da prefeitura, em cima perto da Bamvel, ponto do calçado, isso, em cima, que foi um lugar que eu gostei, porque tinha uma sala que podia ser de dança, de teatro, de música, né? E tinha a sala de dança que era grande, que podia ser ali um pequeno auditório para nós apresentarmos algumas coisas, né? Mas estava muito cheio de lixo. Mas estava assim, saiu 4 caminhões de lixo. Nossa. E aí os artistas mesmo, botamos a mão na massa para carregar aquilo tudo. Aí foi ali que nós montamos o Centro Integrado de Artes Cênicas. Aí, voltando um pouquinho mais ainda na década de 90, eu estava lá no Conceição montando os trabalhos lá por lá, danças africanas, porque eu estava muito interessado em trabalhar com arte africana. Aí eu também, já tinha vindo de Cuba também, isso, era 97. E aí eu disse, puxa, eu quero fazer um desfile de 7 de setembro, mas que seja de dança e africana. Por que não samba? Por que não um desfile de carnaval? Aí que eu fui procurar o Marcos Antunes. Marco, tu me ajuda? Aí o Marcos disse, não, vamos fazer. Aí eu fui fazer uma pesquisa nos 3 bairros, no Conceição, Juventude e Tancredo Neves. Como é que aconteceu, como é que era o festival, o que tinha lá, ou a escola, o bairro, quer dizer, o que tinha lá. E fiz uma história e apresentei para o Marcos. E o Marcos fez a letra do samba de enredo. Aí fui lá, apresentei para a diretora adorou, mas as professoras não tanto, porque elas tinham que vir ensaiar comigo, né? Aí então, eu passei no biógrafo todas aquelas músicas, no biógrafo foi ótimo. Né? Que é isso? Aí dei para as crianças então decoraram a música do Marco Antônio, ficou muito bonita. Tu tem gravado? Não tem, tu acredita? Não, mas eu tenho ela porque nós filmamos. Então eu só do refrão. Tancredo Neves, Juventude, Conceição. Isso. Vamos lá, Aí nós levamos para a avenida, né, mais ou menos umas 500 crianças, umas 500 pessoas tinham ali. E tinha também a dona T e a dona Hortência, que eram 2 negras gordonas, antigas, de baianas, e elas vinham dançando. Eu consegui filmar, isso eu tenho lá em casa, porque muita coisa também eu perdi, porque eu tinha muito VHS, e eles boloraram, e eu perdi muita coisa, mofaram. E aí essa eu tenho, né? Até eu botei na internet uns atrás, o pessoal até viu, o pessoal do lado do bairro adoraram ver a avó ali, os filhos, eles quando eram pequenininhos também, porque hoje eles são pais, já são quase avós. Não que eu seja velho, viu? Totalmente velho. Mas aí voltando de novo, eu estava indo atrás dessa casa aqui, então eu ia nos presidentes das casas, da casa, para ver quando é que ia terminar. Chegamos lá no Centro de Artes Cênicas, montamos então o Centro de Artes, nós tínhamos um local lá, né? Então lá no Centro de Arte nós tínhamos o grupo Vanguarda. Teve um tempo que eu resolvi então montar um espetáculo chamado Batuques do Brasil, para que a gente pudesse fazer um espetáculo aqui, como estava, e na época estava cheio de pó lá embaixo, não tinha as cadeiras, era um espaço assim, obsoleto ali, cheio de pó. Eu disse, eu vou deixar, inclusive, como está, só vou passar um pouquinho de vassoura aqui, e vou colocar cadeiras de plástico, para as pessoas se sentirem bem desconfortáveis, sabe? E aí eu fiz esse espetáculo, né? Claro que muito trabalho, colocamos lá, aqui essas cadeiras, fizemos 2 noites de espetáculo, as 2 noites lotadas de pessoas. Interessante. E eu queria que as pessoas reclamassem desse desconforto todo, mas deu ao contrário, gostaram. Desde daí, então assim, ó, a minha ideia de quando eu estava atrás da Casa das Artes para fazer esse espaço para nós ensaiarmos, porque nós não tínhamos lugar, né? E até hoje ainda continuamos meio que fora, né?
porque a casa não está completa ainda, falta ainda concluir ainda o nosso palco. Eu olhava lá para aquela casa, a prefeitura municipal. A prefeitura acha um lugar lindo, acha uma arquitetura maravilhosa, concorda comigo, né? É uma arquitetura que hoje ela precisa ser logo deixada de lado. Né? A prefeitura tem que sair dali e procurar um espaço só para ela. Né? E eu pensei em ali ser um museu. Não o museu do imigrante, esse que está por ali, sabe, contando a história do imigrante italiano. Eu queria um museu dos povos que povoam Bento Gonçalves. Ou seja, dos africanos, dos poloneses, dos alemães, né? E como fazer ali? É pequeno. Atrás tem um pátio ali. Podia se montar ali atrás um prédio de 2, 3 andares para continuar lá para trás esse museu desses povos. Casa das etnias. Casa das etnias, podia ser um dos prefeitos, né? Mas aquela coisa, né, gente? Tem que tirar, tem que... Então, acho que o aluguel serve para ajudar alguém que ajudou eles, talvez. Sei lá o que acontece. Por que não fazem esse espaço da prefeitura, né? Onde que colocariam todas as secretarias e tudo mais. Quero dizer, Moacir, que foi várias pautas que tivemos na DEISE. Aquilo que envolve o museu, que até quando eu assumi o primeiro período, né, da AME, uma coisa que eu disse, gente, o nome diz Museu do Imigrante. Imigrantes são de todos. O único povo que não é imigrante é o indígena. O resto todo mundo é chegado. É verdade. Alguns do convés, outros não foram acorrentados, mas isso, né, é a história, né, que dê suas explicações. Mas eu acho muito considerável porque é um assunto que se renova. Se renova. Porque eu também tenho esse entendimento e talvez assim, um dos grandes exemplos, aí a gente vai falar de eventos, tá? Foi o que aconteceu com a Festa Queijo. No ano retrasado, quando nós tivemos, que quando ela montou lá na rua a Vila das Etnias. Né? E foi contemplado, inclusive etnia negra, estivemos lá, vamos acervo, porque se eu pegar a Casa Barbosa, tá? Esse é o tamanho de um bairro 2 de Bento. Né? E ela dá um exemplo nesse sentido, porque em termos de, e aí vou fazer esse recorte de famílias negras, Barbosa, sei lá, talvez tenha 5 ou 10 famílias negras no máximo, mas lá estavam representadas, lá estavam contempladas. E aqui nós temos muito mais do que isso. Então, eu acho que é um assunto que ele é muito atual, né? Desde o momento em que tu levanta essa questão. É muita ideia, sabe? Foram muitas ideias que eu tive desde o começo da década de 80 lá, sabe? Querendo fazer, mas uma andorinha, né? Graças a Deus eu tive amigos desse andar aqui que me ajudaram, assim, me ajudaram no sentido de incentivar a fazer o que eu estava fazendo, de estar com eles também, para ter momentos agradáveis também, fora daquelas noites que eu ficava deitado pensando em coisas, sabe? Mas eu lembro que também na década de 80, que eu saía quando eu saía com meus amigos, que eu era mais jovem, a gente ia muito nos barzinhos aqui de dentro, a gente frequentava muito por aqui. Como é que eram os nomes dos bares? Vocês lembram pra... Brilho da Noite, Parada 17... Brilho da Lua. Brilho da Lua, Parada 17, Xadrez... Qual? Checkmate. Gente, pô. E esses bares, inclusive, né, eles contam e remontam a história de como se começou a fazer samba nesses bares. Até porque, pena que o Marco saiu, né? O Marco, nós temos essa história e é, né, de uma geração ou outra, né? O Marco tocou com meu pai, né? E foram praticamente precursores, né? De fazer samba bar, porque fazer samba na rua dava cadeia. Sim. Chamavam a polícia, né? O Feijão foi E preso a várias figura vezes. icônica que nós temos aqui, que é o Altair Fernandes, ou o nosso que de Feijão, ele tem muita história porque ele parou de delegacia. O Feijão diz que para não ser incomodado, eles faziam samba no cemitério. Aí lá ninguém ia incomodar eles. O preconceito era muito grande. Mas assim, gente, eu estava comentando sobre a questão do negro também, sabe? Eu não me sentia representado, porque naquela época lá, né? Quem estava no palco, na visibilidade, eram pessoas brancas, inclusive na televisão, né? Na televisão tu tinha pessoas louras e não. E aí, quando saía com meus amigos de noite, para os barzinhos, nós ficávamos até madrugada, às vezes passávamos madrugada, né, moça? A gente passava madrugada, eu não via um negro na rua.
um negro dentro do barzinho. Aí eu ficava pensando, onde é que estão essas pessoas? E aí, uma época, também, em 97, eu tentei fazer uma exposição de cultura africana ali no museu. E eu queria fazer uma exposição fotográfica, porque eu era fotógrafo do Exército. Então eu queria fotografar os negros com suas roupas e eu ia procurar essas roupas, caso eu conseguisse eles. E eu fui lá embaixo no Tanque do Neves, porque eu soube que lá tinha umas 2, 3 famílias de negros assim, pretinhos. Né? Fui conversar com eles. E aí eles me pediram para esperar um pouquinho, que depois eles iriam falar, porque tinha que comentar na família. Né? E aí eles me procuraram depois e disseram que que o pai não deixou, que não seria uma boa, não sei o quê. Então eu percebi assim, eu pensei assim, eu acho que eu sempre quis também ter um grupo, uma companhia de dança de negros também, sabe? Não que eu nunca tive um negro na minha sala de aula. Todos meus alunos de dança, de alongamento, todos. Então, sempre fui querido, sempre fui abraçado numa sala de aula, sabe? Por essa população. Então,